No início do ano, ninguém imaginava, mas essa foi a curva que definiu o campeonato. Lewis Hamilton recém havia igualado Michael Schumacher com o heptacampeonato. Veio de uma temporada com vários recordes quebrados, o maior em atividade. 11 vitórias em uma mesma temporada, 5 em sequência. A Mercedes dominava completamente a era híbrida desde 2014. Hamilton estava a passos largos para tornar-se o maior da história e iria buscar o seu 8º título. Mas ao fundo, um jovem faminto por vitórias queria provar que era muito mais do que só uma promessa. O piloto mais jovem a guiar um carro de Fórmula 1 e também o mais jovem a vencer um grande prêmio. Estava crescendo e ganhando experiência. Para a Red Bull, Max era o sucessor de Sebastian Vettel, a resposta que eles precisavam para reviver seus anos de glória. Queriam sentir novamente o que sentiram entre 2010 a 2013. 2021 seria uma batalha entre um jovem prodígio e um rei. Um duelo entre duas gerações. A primeira batalha seria na Arena do Bahrein, lugar que também foram feitos os 3 dias de testes da pré-temporada. Geralmente essas 3 sessões não são indicativos tão fortes assim, mas para esse ano, os resultados se repetiram no quali. A Red Bull construiu uma arma à altura do desafio, e Max Verstappen marca o melhor tempo. Foi aceso o primeiro alerta na Mercedes. Será que a promessa havia se tornado uma ameaça? Max na pole, Lewis em segundo, seguido por Valtteri. E o Tcheco teria que largar dos boxes. Preparações feitas, carros prontos e luzes acesas. Max faz uma boa largada e segura sua posição. Lewis quer a todo custo ultrapassá-lo. Nikita Mazepin, piloto pagante, erra sozinho e sai da prova, tendo percorrido somente alguns metros de corrida. Na batalha pela 3ª posição, Bottas não consegue segurar o Leclerc, que assume seu lugar. 2 McLarens batalhando. Porém, tiveram sua disputa interrompida por conta do safety car, em função da batida do Mazepin. Foi o único carro que se acidentou. Na volta 4, hora da relargada, Leclerc e Hamilton vem por fora, uma linha de 3. Pierre Gasly teve sua asa dianteira danificada no toque com Daniel Ricciardo e perde posições. Mick Schumacher também rodou sozinho. Carlos e Stroll também tiveram esse momento. Valtteri finalmente retoma sua posição com a ajuda do DRS e consegue se defender do ataque do Monegasco. Na volta 8, Lando consegue se aproximar do Leclerc. Na volta seguinte, o inglês da McLaren consegue a ultrapassagem. Norris no capricho! Na disputa pela ponta, Max começa a querer abrir vantagem, mas o Lewis não deixa ficar acima de 2 segundos. Verstappen e Hamilton virando absolutamente iguais. Na primeira rodada de pitstops, a Mercedes chama o inglês para tentar um undercut para cima do holandês. A ideia era muito simples: parar antes para tomar a posição do Verstappen quando ele também fizesse a sua parada. Dito e feito, a Red Bull fez o pitstop de Verstappen 5 voltas depois e perde sua posição na saída dos boxes. Hamilton assume a ponta. Olha essa luta de campeões, o Vettel retoma em cima do Alonso, manobra espetacular do lado, 4 títulos, do outro lado 2 títulos mundiais, manobra sensacional. Esse é o Vettel que a gente gosta de ver, Reginaldo Leme. E o Sainz tá louquinho ali, é uma briga de espanhóis ali, uma briga entre eles. Como é que vem o Alonso, vem de asa aberta, ele vem pra ultrapassagem, o Carlos Sainz quer pegar uma carona, vem Alonso, vem Sainz, o Alonso deu uma travadinha, vem o Sainz por dentro, o Alonso resiste, o Sainz ainda fica ali na tentativa, Carlos Sainz agora lado a lado, a Ferrari faz uma ultrapassagem espetacular em cima da Alpine, e outra vez o Vettel deu X. Uma vez o Vettel me disse que o cara que ele mais gostava de ultrapassar era o Alonso, porque ele deixava só o limite exato para essa ultrapassagem acontecer. E foi exatamente isso que a gente viu agora. Na liderança, as posições se mantinham. Porém, o Max, de pneus médios, estava em ritmo mais alto que Lewis. A diferença, que era de 5 segundos, agora já é de 3,7. Na volta 32, inicia-se as controvérsias do limite de pista. Lewis foi visto explorando a curva 4 em um total de 29 vezes, sem penalidade.
Max, em resposta, foi orientado a fazer o mesmo. Max info at this stage, both Lewis and Valtteri using the exit at turn 4. So feel free to do the same. Mas já na volta 37, a Mercedes recebe um alerta sobre essa mesma manobra. Uma demonstração da inconsistência da FIA que perduraria ao longo de toda essa temporada. O Kimi força ali a barra e o Russell joga duro. Olha o Kimi, olha a luta de gerações, é roda com roda, é George Russell, é Kimi Räikkönen, os dois lado ao lado, vem por fora, Kimi Räikkönen espetacular! Na segunda rodada de pitstops, Hamilton perde a liderança para Verstappen, que logo em seguida também para e consequentemente perde a liderança. E o Hamilton assume a ponta, pode ter perdido a corrida aí. Mas não contávamos que nesse dia, o Verstappen estava em um daqueles dias. Verstappen forecast to catch us in about 10 laps. Tinha saído com 8,5, já está em 7,5. Os últimos dois trechos roxo, vem voando o Verstappen. Hamilton vai perdendo aquela vantagem que ele tinha, agora 6,6. Verstappen passa e faz a melhor volta. Ele foi 1,1 mais rápido que o Hamilton. Opa, bandeira amarela, bandeira amarela. Apenas um susto, a corrida continua. Na mesma imagem, já está no mesmo quadro. A cada volta, a cada metro da pista vai caindo a vantagem de Hamilton. Baixou de 2 agora a diferença. 1,9 a diferença. Uma briga que muita gente, acho que o mundo esperava. Volta 51. Onde escapou o Hamilton? Ele deu uma travadinha. Deu uma escapada ali o Hamilton. Hamilton sente a pressão e comete um pequeno erro, que fez Verstappen se aproximar o suficiente para a abertura do DRS. Momento decisivo da prova. Hamilton e Verstappen, menos de um segundo. Verstappen vai se aproximando, metro a metro, centímetro a centímetro. Ele vai tentando chegar mais próximo possível do campeão mundial. O holandês tenta a primeira manobra, mas o inglês se defende bem. Há uma segunda tentativa. Verstappen faz a ultrapassagem por fora. Só que por fora da pista. Teve de devolver a posição. Nas 3 voltas restantes, a Red Bull tentava se aproximar de novo, mas sem sucesso. Lewis Hamilton vence a abertura do campeonato e assume a liderança da tabela. Mas uma coisa ficou clara: Max Verstappen não está aqui apenas para competir. Ele está aqui para desafiar o reinado de Hamilton. E a batalha estava só começando. O segundo round será em terreno europeu, em Imola, na Itália. O quali confirmou que a Red Bull realmente vinha ganhando espaço. A diferença entre os 3 primeiros foi de menos de 1/10 de segundo. A Mercedes mais uma vez estava no topo. That's it, mate. Wow. Look at the time. We got it? You got it, mate. Beautiful work. Mais uma pole de Lewis Hamilton. Ele chega a incríveis 99 pole positions. Mas a Red Bull mostrava que a diferença era mínima. E olha, Sérgio Pérez na segunda colocação à frente de Max Verstappen. O Bottas não foi bem, não. O Bottas foi péssimo, porque ele vai largar em 8º. O Bottas foi muito ruim, mas muito ruim. Será um confronto de 2 contra 1. Na largada, houve o primeiro toque do ano, já na curva 1. Largou bem Hamilton. Larga bem também Max Verstappen. A guerra estava oficialmente declarada no grid. A disputa estava séria e esse contato foi só um aviso. Eu vim para vencer. Em condições traiçoeiras, é só questão de tempo até que haja um acidente. Latifi com Mazepin foi a causa do safety car. Durante o carro de segurança, Mick Schumacher conseguiu perder o controle do carro sozinho e teve de trocar sua asa dianteira. Com o reinício de prova, Stroll tenta uma ultrapassagem para cima do Gasly, mas toma um X. A pista foi secando com o tempo. Verstappen foi o primeiro a riscar os pneus slicks em uma pista ainda úmida. Na volta seguinte, a Mercedes responde e faz o mesmo, mas perde a liderança para o holandês na saída dos boxes. A Red Bull executou uma estratégia perfeita. Ao tentar colocar uma volta em cima do George Russell, Lewis, sem aderência, passa reto na curva 7 e tudo parecia perdido. Acabou a corrida. Acabou. E agora acabou a corrida por Lewis Hamilton. Um erro bobo teria o tirado da corrida? Não,
esse não foi o fim da linha. Ele conseguiu voltar para a pista, apesar de ter quebrado sua asa dianteira. Há uma lenda na Fórmula 1, que todos os grandes vitoriosos têm a tal da sorte de campeão. E ela se fez presente nesse dia. A apenas alguns metros dessa escapada, George e Valtteri colidem violentamente, fazendo o safety car ser acionado mais uma vez e posteriormente uma bandeira vermelha. Ironia do destino, né? É exatamente essa posição, esse cockpit do Bottas é aquele que o Russell quer. Assim, Lewis perdeu somente 4 posições e pôde trocar sua asa sem mais prejuízos. Pouco tempo antes do reinício, um susto. Mas a corrida segue. As condições já eram melhores, mas erros ainda acontecem. Hamilton, em uma ótima forma, ultrapassa todos para finalizar em segundo lugar. 2 corridas, uma vitória para cada. Ainda no cenário europeu, seguimos para o circuito de Portimão, em Portugal. No quali, George Russell levou a Williams para o Q2. E o Russell que está numa posição bem abaixo do esperado, né? E não vai ter tempo, né? Opa, foi Já só teve, ó, passou para 12º. Ainda bem que estava na pista. Quase conquista uma vaga no Q3. Quem ficou com a ponta, surpreendendo a todos, foi Valtteri Bottas. Lewis e Max largaram de segundo e terceiro, respectivamente. Na segunda volta, Kimi Raikkonen perde sua asa dianteira ao tocar no seu companheiro. E é fim de prova para o Homem de Gelo. Safety car entra na pista, mas logo sai. Verstappen não perde tempo, ataca Hamilton e efetua a ultrapassagem na curva 1. Na volta 11, Lewis recupera a segunda posição. Max tenta pressionar e se manter próximo, mas Lewis mantém a vantagem. Volta 20, é hora do inglês ultrapassar seu companheiro para assumir a ponta. No final, o melhor resultado da Red Bull foi o segundo lugar, após passar pelo segundo piloto da Mercedes. A notícia: Red Bull contrata mais 5 engenheiros de motor da Mercedes. A guerra se estende para fora das pistas e passa a ser também uma guerra de bastidores. Eles já haviam anteriormente contratado o ex-chefe de engenharia mecânica dos alemães. Com esse clima gostoso, Lewis Hamilton marca sua 100ª pole position, mais um recorde para o inglês e mais uma linha na história. Quem estava ao seu lado era seu rival, pronto para aproveitar qualquer oportunidade. Dito e feito, o 44 e o 33 largaram lado a lado. Mas na disputa da freada, quem ficou com a preferência foi o piloto da Red Bull. Quem também fez uma baita largada foi o Leclerc, que fez essa ultrapassagem para assumir a 3ª posição. O circuito de Barcelona é conhecido por ser de difícil ultrapassagem, então a estratégia é um fator crucial para a vitória. Na liderança, a Red Bull é a primeira equipe a fazer o pit stop, tentando evitar um possível undercut da Mercedes. Poucas voltas depois, é a vez de Hamilton fazer sua troca. A estratégia da Red Bull parece ter funcionado, já que Max retorna na liderança na saída dos boxes. Após isso, a corrida ficou meio morna. Hamilton se aproximava, mas não o suficiente para ameaçar o Verstappen. O que restava era fazer uma segunda parada. Hamilton faz o seu segundo pit stop para atacar o Verstappen, mas dessa vez com pneus em melhores condições. Se Max também optasse por fazer a mesma coisa, perderia a liderança nos boxes. Esse movimento da Mercedes obrigou os taurinos a continuarem na pista. Não posso deixar de falar também que o Bottas atrapalhou o inglês, segurando a posição, apesar das ordens claras de deixá-lo passar. Bom, mesmo sendo atrapalhado pelo próprio companheiro, Hamilton se aproxima do líder na volta 60 e finaliza a ultrapassagem na curva 1. 6 voltas depois, cruza a linha de chegada. 4 corridas completas e 3 vitórias para o 44. Mercedes começa a ganhar terreno. O GP de Mônaco teve a primeira pole do ano de um carro não Mercedes nem da Red Bull. Charles Leclerc conquista o primeiro posto após bater na curva 16, causando uma bandeira vermelha no final do Qualify. Verstappen larga de segundo e Hamilton somente de sétimo. No domingo, Monegasco teve de abandonar a corrida antes mesmo da largada. Na volta de ida ao grid, com Leclerc fora, Verstappen herda a pole virtual. A largada foi tranquila, Max espreme Bottas e mantém a ponta. Na primeira rodada de paradas, o Valtteri e a Mercedes bateram um recorde. O recorde de pit stop mais demorado da história. Um problema catastrófico impede a equipe de remover a roda dianteira direita do carro. O finlandês é forçado a se retirar da prova e o problema só foi resolvido na fábrica da Mercedes, incríveis 43 horas depois. O 44 largou em sétimo e finalizou em sétimo. Para ele, não houve milagre nas ruas de Mônaco.
Enquanto isso, o holandês não perdeu a liderança em momento algum e venceu a prova. Esse foi um duro golpe, que fez o inglês cair para a segunda colocação no campeonato. Continuando em circuitos de rua, mais uma vez Leclerc ao pole. Ele fez um bom trabalho em meio ao caos que foi a qualificação. Mas a missão não seria fácil, ele teria que lidar com Lewis Hamilton e Max Verstappen logo atrás. Na largada, destaque para Sebastian Vettel, que de 11º pula para a 9ª posição na primeira curva. O Monegasco segura a liderança na primeira volta, mas é superado por Hamilton no início da segunda, sem DRS. Na volta 7 é a vez do holandês. Pérez também efetuou a ultrapassagem na volta seguinte. Vettel consegue mais algumas posições após a primeira rodada de pitstops. O engenheiro do Tsunoda tenta o ajudar, mas... Yuki, we need to push harder on tires. They are looking good now. We need to open the gap to Vettel. You can push harder. Shut up! Nos líderes, o primeiro a fazer sua parada foi o inglês, mas o seu pitstop foi de 4,6 segundos. Os taurinos aproveitaram essa janela para parar na volta seguinte. Com uma boa parada de 1,9, Verstappen voltou à frente de Hamilton. Agora foi a vez do mexicano, que também parou e voltou à frente da Mercedes 44. Não posso deixar de comentar que, antes de entrar nos boxes, Vettel agora lidera a corrida no GP do Azerbaijão, por 4 voltas. Valtteri Bottas, na 10ª posição, erra sozinho. Lá na frente, Verstappen ia marcando volta rápida atrás de volta rápida. A felicidade da Aston Martin durou pouco, porque o número 18 sofreu um furo de pneus e estava fora da corrida. Na relargada, Vettel, que já estava na 6ª colocação, vai para cima de Leclerc e toma o seu lugar. Voltas depois, o alemão também ultrapassa Gasly e assume a 4ª posição. Com Verstappen em primeiro, Pérez em segundo e Hamilton em terceiro, tudo estava desenhado para uma dobradinha da Red Bull, que ampliava ainda mais a sua vantagem. O holandês também sofreu um furo de pneus e teve de abandonar a prova. Bandeira vermelha. Teremos apenas 2 voltas para decidir o vencedor dessa prova. Hamilton teve uma largada incrível e assume a liderança. Recomeça o finalzinho do Grande Prêmio do Azerbaijão. Mas... Passou reto! Passa reto, Hamilton! Pérez assume a ponta com Vettel em segundo. Magic Button está ativado. Esse sistema direciona o balanço de freios para as rodas dianteiras do carro. Isso ajuda a manter os freios aquecidos durante o período de safety car e volta de apresentação. Mas com esse modo ativado, ele travou as rodas dianteiras e passou reto na curva 1. No fim dessa corrida maluca, Sérgio Pérez conquista uma brilhante vitória para a Red Bull, a sua primeira pela equipe. Sebastian Vettel chega em segundo lugar, marcando seu primeiro pódio pela Aston Martin, e Pierre Gasly completa o pódio em terceiro. Em uma reviravolta inesperada, os 2 favoritos ao título terminaram sem marcar um único ponto, mantendo o campeonato aberto e ainda mais imprevisível. 2021 foi uma temporada tão especial que até o circuito de Paul Ricard nos proporcionou uma grande corrida. E as Mercedes eram as favoritas. Hamilton havia dominado as últimas 2 edições. No sábado, uma grande surpresa. Max Verstappen marca o melhor tempo e com uma boa margem. No domingo, os 2 rivais largaram bem, mas logo o carro da Red Bull escapa da curva 1 e perde a liderança. Disputas e trocas de posições para todos os lados, mas por hora, vamos focar nos protagonistas. Na volta 19, Verstappen faz o primeiro pit stop. Na volta seguinte foi Hamilton. Os 2 se encontraram na saída do pit, roda a roda. O undercut da Red Bull funcionou. Um circuito que praticamente proíbe ultrapassagem, Hamilton estava próximo, mas não conseguia de jeito algum finalizar a manobra. Essa exata mesma situação já havia ocorrido esse ano, lá na Espanha, lembra? A Red Bull lembrou. Para evitar o que aconteceu lá, os taurinos viraram o jogo e utilizaram a estratégia da Mercedes contra eles próprios. Esse movimento obrigou o Hamilton a continuar na pista. O holandês precisava, em 20 voltas, ultrapassar Sérgio Pérez, que não ia dificultar essa tarefa, ultrapassar Bottas, para só depois tentar brigar com Lewis. Parecia uma tarefa impossível. Mas a gente está falando de Max Verstappen. Pérez abriu passagem para o companheiro, e o próximo alvo era o número 77.
Inverteu o Barcelona e talvez o checkmate agora esteja na mão de outro. Lewis, com pneus duros usados, já vinha virando 2 segundos mais lento por volta que Max. Olha como é que foi 2 segundos mais rápido na última volta o Max Verstappen. Na volta de número 44, já era possível ver o carro do Valtteri, que precisava a todo custo atrapalhar o máximo possível o avanço do holandês. Oito voltas restantes e Verstappen já estava a menos de 6 segundos do Hamilton. Volta 52 de 53. Os dois já estavam cara a cara. Restavam poucos quilômetros para o fim da linha. Foi um golpe certeiro, usando a estratégia da Mercedes contra ela. Max em primeiro, Lewis em segundo e Pérez em terceiro. O campeonato estava assim. A incompetência do Bottas tem custado caro durante a temporada inteira. O mundo ainda estava se recuperando do que aconteceu lá em 2020, então para esse ano nós tivemos uma rodada dupla. O GP da Estíria e da Áustria foram disputados em Red Bull Ring, a casa da Red Bull, e os favoritos eram os próprios, com Max Verstappen, que ganhou 2018 e 2019. E como já era esperado, com quase 40 segundos de diferença para o Lewis, Max vence. Devagarzinho, vem suave, quase parando o Max Verstappen! No capricho para vencer a Áustria! Na segunda rodada, Max vence novamente e Hamilton toma um duríssimo golpe. O inglês terminou a corrida somente em 4º lugar. Vem no capricho, Max Verstappen no capricho, vence mais uma! 3 vitórias consecutivas e 32 pontos de vantagem para o holandês. A corrida em Silverstone marcou um dos momentos mais dramáticos e impactantes da temporada de 2021. Em solo britânico, a casa de Lewis Hamilton, a Fórmula 1 estava estreando um novo formato, as corridas sprints. Esse modelo trazia regras um pouco diferentes das regras atuais. A classificação ocorreria na sexta-feira, para a corrida sprint no sábado, e o resultado da corrida sprint do sábado seria o grid para a corrida principal no domingo. Inspirado e correndo diante da torcida britânica, Hamilton cravou a melhor volta na classificação da sexta, mas, na largada, Max Verstappen rouba o protagonismo e assume a liderança logo de cara. Larga bem Max Verstappen! Larga muito bem Max Verstappen, toma a ponta! Com uma performance dominante, garantiu sua vitória na primeira corrida sprint da Fórmula 1. Lewis viu o holandês triunfar no seu terreno e decidiu que pegaria a ponta a qualquer custo. Os dois já estavam lado a lado. Uma briga espetacular na primeira curva! Hamilton tenta de novo e de novo. Hamilton bate decidido! O público extasiado assistia a um espetáculo. 2 dos melhores pilotos do mundo em atividade estavam dando tudo de si pela primeira posição. Os dois lado a lado quase se tocam. A disputa continua durante a curva 7. Verstappen's ahead of Lewis Hamilton! It's not over yet because Hamilton gets another slipstream. A corrida para o líder do campeonato acaba da pior forma. A rivalidade entre os dois explodiu de vez. Bandeira vermelha. O holandês foi levado ao hospital para exames de precaução. Uma batida de 51G não é brincadeira. Leclerc, que não tinha nada a ver com o conflito, herdou a pole ao ultrapassar Hamilton antes da paralisação. Largou muito bem Charles Leclerc! Mas a partir da 15ª volta, começou a sofrer com o motor apagando. No, the engine cut is going again. Tell me what's happening. You can go ahead, continue, keep going. What was it? Let me know. Driver default Alpha 56
on. Everything should be fine now. Again. There's a cut with the engine. Quando a corrida foi reiniciada, Hamilton recebeu uma penalidade de 10 segundos por conta daquele toque, e ainda não havia feito a sua parada, ou seja, teria que pagar essa punição no pit. Vocês devem saber que qualquer milésimo de segundo é uma eternidade no mundo da Fórmula 1, principalmente se você está lutando pelo título, especialmente quando está atrás. Quando ele foi liberado, ninguém, nada o parava, nada. Hamilton estava em um ritmo assustador. Hamilton, vem pra ultrapassagem, coloca por dentro, Lewis Hamilton, Leclerc força, sai da pista, Lewis Hamilton assume a ponta. Lewis Hamilton, espetacular, assume a ponta. Essa vitória tem que ser comemorada e muito comemorada. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Lewis Hamilton, vem no capricho, Lewis Hamilton no capricho para vencer em Silverstone. Com o cenário pegando fogo, ironicamente a próxima corrida se iniciaria com pista molhada. Como se a temporada já não estivesse caótica o suficiente, isso aconteceu. Bottas acertou Lando Norris, que foi lançado para cima do Max. O mexicano também foi envolvido. Stroll fez sua estrolada para cima do Leclerc, levando também Daniel Ricciardo. Que confusão! Era impossível a prova se manter dessa forma. Bandeira vermelha. Verstappen, apesar do carro muito danificado, decidiu continuar para tentar marcar o máximo de pontos possível. Com a paralisação, deu tempo da pista secar, o que levou a todos, repito, todos os pilotos a irem para os boxes na volta de apresentação para tirarem esses pneus de chuva. Todos menos um, Lewis Hamilton. Olha lá, já viu isso alguma vez? Eu nunca vi isso. Que imagem é essa, amigo? Vamos ter largada de um carro só. Então tá bom, largada do Grande Prêmio da Hungria. Vai, senhor Lewis Hamilton. Yes, drive. Yeah, copy Lewis, box. Hamilton, após largar sozinho, deu uma volta no circuito e voltou para os boxes. E perdeu todas as posições. Assume a liderança Ocon, seguido por Vettel e Nicolas Latifi. George Russell estava em sétimo. A equipe Williams estava, pela primeira vez no ano, em posição de pontuar. O inglês já começa a se aproximar do último colocado e ultrapassa o Giovinazzi. O Verstappen, ao ver Hamilton se aproximando, começa a atacar Mick Schumacher com tudo o que tem. E consegue se livrar do alemão na volta 14. Olha a manobra do Max Verstappen, ele vem por fora, na garra, na vontade, ele toca em Schumacher e faz a ultrapassagem. Não será uma corrida rápida, muito menos fácil. No pelotão da frente, Vettel se aproxima e pressiona Esteban Ocon, mas o francês permanece firme e defende todas as investidas. Hamilton foi para os boxes novamente, seguido por Verstappen, que parou na volta seguinte. Lembra que Hamilton parou antes, né? E olha a chegada do Hamilton. Olha o Hamilton chegando para passar os dois. Hamilton chega e passa os dois de passagem. O patrão tá on. O patrão veio com tudo para passar os dois. Talvez não tivesse sido o melhor momento, mas a Red Bull arriscou a parada. Volta após volta, o inglês apertava o ritmo e ia empilhando volta mais rápida. Verstappen sofria sem conseguir ultrapassar Daniel Ricciardo, mas fazia o seu melhor com o carro variado. A próxima presa é o japonês da AlphaTauri. Em um ponto inesperado, Hamilton assume a quinta posição e agora tem pista livre. Enquanto Bottas, que foi o causador da batida inicial, assistia à prova, Russell fazia essa ultrapassagem para cima do Schumacher. Hamilton para de novo e volta atrás de Fernando Alonso. Sugiro que se preparem para ver o que vem agora. Hamilton ataca em todos os pontos da pista.
Hamilton pra cima do Alonso. Mas Fernando Alonso é Fernando Alonso. Uma briga espetacular de dois campeões mundiais. Alonso prevalece. Hamilton possuído pra cima do Alonso. Que prova espetacular vai fazendo o príncipe das Astúrias. O espanhol se defende por incríveis 10 voltas. Tenta o X, tenta sair mais forte ali o Hamilton. O Hamilton vai tentar, ele vai por fora. Olha a manobra, Hamilton por fora, Alonso por dentro. Até ser superado. Por fora não dá e o Alonso errou. O Alonso errou, vai passar Hamilton. Vai passar Hamilton. Hamilton ultrapassa Alonso no erro do espanhol. Olha a tentativa de troco. Hamilton defende a posição. Lewis Hamilton no único erro que cometeu o Alonso até agora. Como dizem, depois da tempestade vem a calmaria. Depois de sofrer para ultrapassar o espanhol da Alpine, fez parecer fácil ultrapassar o espanhol da Ferrari. Abre asa o Hamilton, olha o Hamilton, vem por dentro, vem pra passar, Lewis Hamilton espetacular! E assim se encerra essa incrível corrida. Esteban Ocon vence sua primeira corrida na Fórmula 1, Sebastian Vettel termina em segundo lugar e Hamilton completa o pódio em terceiro. Seria isso se Vettel não fosse desclassificado, por ter ficado sem combustível após a bandeirada. Hamilton herda o segundo lugar e Sainz sobe para o terceiro. O Max finaliza em décimo, mas sobe para nono. Outra grata surpresa foram as duas Williams, que marcaram pontos juntas. Essa foi somente metade de uma temporada com 22 corridas. Mas agora... férias! Eu quero aproveitar a pausa no meio da temporada só para novamente agradecer todo o apoio que vocês vêm me dando. Tem duas coisas que eu amo fazer. A primeira é fazer vídeos e a segunda é falar sobre Fórmula 1. Vocês ainda vão ver esse canal ser gigante no futuro. Agora sim, depois de quase um mês sem corrida, vamos para a Bélgica. O circuito de Spa foi uma passagem rápida, mas o suficiente para ter um impacto no ano. Nesse fim de semana chovia muito, muito mesmo. As condições eram inguiáveis, mas a qualificação foi feita. Max na pole, George Russell de Williams na segunda posição e Hamilton em terceiro. Na corrida, deram 2 voltas atrás do safety car e fim de prova. Max Verstappen, de forma polêmica, venceu o Grande Prêmio da Bélgica com somente metade dos pontos distribuídos. Nessa etapa também, o George ganhou a batalha interna. Pro ano seguinte ele seria piloto Mercedes. Zandvoort, circuito holandês. Correr em casa sempre dá um gás a mais. Uma energia diferente. Max Verstappen, a bordo de sua Red Bull, dominou completamente a corrida, de ponta a ponta, e voltou para a liderança da tabela. Em terras italianas, a temporada 2021 trouxe sua segunda corrida sprint. O mais rápido na sexta foi Valtteri Bottas, que largou em P1, seguido de Hamilton e Verstappen em terceiro. No sábado, Valtteri larga bem e vence a segunda sprint do ano. Do outro lado, Hamilton surpreendentemente larga mal e finaliza na quinta posição. Verstappen chegou em segundo. O que eu não contei é que o 77 da Mercedes trocou diversas partes da sua unidade de potência e por conta disso vai ter que largar de último lugar. Coincidentemente, em um país conhecido pelo seu coliseu, o Autódromo de Monza tornou-se uma verdadeira arena de batalha no domingo. No sentido literal, as surpresas eram as duas McLarens, que estavam entre Max e Lewis. Com os carros alinhados, o silêncio tomava conta do grid. Pilotos e fãs aguardavam as luzes vermelhas. Dentro do cockpit, Hamilton e Verstappen estavam cientes de que a batalha seria acirrada e que os dois eram os protagonistas do ano. Olhos fixos no painel. Logo nas voltas iniciais, os carros da McLaren surpreenderam com Daniel Ricciardo assumindo a liderança. Na curva 4 e 5 aconteceu exatamente a mesma coisa que houve em Imola. Seria isso um spoiler do que vai vir agora? Não sei. O fato é que... No Verstappen, Hamilton e Verstappen não tem espaço. Opa! O acidente! Encavalou! Uma imagem inédita! Uma imagem incrível! Os dois ficam encavalados e acabou a corrida para os dois! Com os protagonistas fora da prova, a vitória estava vaga. E a McLaren conseguiu a única dobradinha do ano. Nem Mercedes nem Red Bull conseguiram isso. Os papai acabaram de vencer uma corrida com Ricciardo e agora eles tiveram a chance de vencer também com Lando. Nessa corrida aí, do jeito que está, ou é a 100ª vitória do Hamilton ou a primeira do Norris. É aquilo que o Hamilton falou.
o Norris é, sem dúvida, um futuro campeão do mundo. Lewis, risk of rain increasing. It would arrive around turn 5 area first. Começou a chover. And Lando, umbrellas are going up. Spitting quite a bit. A chuva se aproximava e o dilema era: eu devo parar agora ou espero mais um pouco? A chuva ainda não caía, mas já chuviscava. Opa, escapou da pista! A aderência estava baixa e os pingos já eram visíveis na câmera. A câmera já tá bem molhada onde ele escapou. Fica dramático o Grande Prêmio da Rússia. Em giro, passou reto, Norris Olha passou o reto Norris de novo. escapando da pista. Agora Não molhou, é mais pista para pneu slick, vai todo mundo lento. O DRS está desabilitado agora, hein? But it's dry here. It's dry here. Stay out. Box, 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 box. No, I went out again. One more lap. Can you stay out on this condition? Can you stay out? Yes. Track very slippery from here to turn 10. Lots of cars going off. Yeah, shut up. Lando, what do you think about it, Inter? What do you think about it in Inter? No. Hamilton optou por parar. Stop raining, man. So box, 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 box. There's more coming. Okay, Lando, Hamilton has taken it. He's gone to an Inter. Yes, I see. We just gotta commit to staying. Heavy rain here, mate. Heavy rain. Cara, olha só, ele não tem mais controle sobre o carro. Tá deslizando na pista. Que pena. Olha onde foi, passou reto o Norris. Passou reto o Norris. Lewis Hamilton vem para sua 100ª vitória. Max em segundo e completando o pódio veio Carlos Sainz. Lando de P1 finalizou em P7. Sem palavras. Com o circuito de Suzuka ausente dessa edição, foi substituído pelo Istanbul Park, a mesma pista que Hamilton conquista seu heptacampeonato no ano anterior. Já do lado da Red Bull, fizeram esta bela pintura em homenagem ao motor Honda, que se despedia da Fórmula 1, com os dizeres "obrigado" na asa traseira. O inglês trocou seu motor de combustão interna e tomou uma penalização de 10 posições no grid. O também molhado asfalto da Turquia daria início à prova com Bottas na pole, Verstappen em segundo, Leclerc em terceiro, Pérez em sexto e Hamilton somente em 11º. Na corrida, Hamilton em uma pista molhada vinha remando e abrindo caminho. Que bonita, vem o Hamilton, vem por fuera pra fazer ultrapassagem. Olha o Hamilton pra cima do Stroll, passou de passagem pelo Stroll. De passagem o patrão colocou por dentro. Hamilton vem com muita vontade, com muito apetite, coloca de lado. Hamilton assume a 5ª posição. Até que na volta 34 chega em Sérgio Pérez. O ministro da Defesa não abre mão e dificulta a todo custo a manobra do inglês. Vem o patrão, o Pérez faz jogo duro, os dois ficam lado a lado. Pérez é difícil de ultrapassar. Olha que manobra espetacular, os dois lado a lado. Eles vêm descendo a reta lado a lado. Pérez ainda consegue ficar à frente de Hamilton. Após a rodada de pitstops, Valtteri assume a liderança para não perder mais. Max e Pérez completaram o pódio, Hamilton finalizou em 5º lugar, atrás de Leclerc. Fim da linha na Turquia, partiremos para a etapa americana. Nos Estados Unidos e México, o pódio se repetiu. Max em primeiro, Lewis em segundo e Pérez em terceiro. Continuando a descida do continente, é hora de Interlagos, com a sua 3ª e última rodada de corrida sprint do ano. Max vinha de 2 vitórias. Hamilton não ganhava desde a Rússia, são 19 pontos de desvantagem. Ele precisava de um bom resultado no Brasil. Classificação na sexta-feira. Hamilton marca o melhor tempo e largaria na frente. Vai passar Hamilton, sensacional! 1 minuto 7 segundos, 934 milésimos. Mas foi desclassificado. O seu DRS estava abrindo mais que o permitido, coisa de milímetros, e portanto largaria na última posição. Mas sem deixar se abalar, a Mercedes pensou em algo. Já que vamos largar de último, por que não trocar logo o motor inteiro? Essa foi a primeira vez no ano que o motor apimentado da Mercedes foi usado. Max em primeiro, Bottas em segundo, Pérez em terceiro, Hamilton em 20º. Com somente 24 voltas, Hamilton escalou o grid para chegar em 5º lugar. Great work, Lewis. Really great job today.
P5. Isso por si só já é um feito muito impressionante. Mas tem mais coisa pra vir aí. Lembra que o Hamilton trocou o motor, certo? Isso fez com que, mesmo que tenha finalizado a sprint em quinto, na corrida principal ele largaria de 10º. Por mais que 2021 tenha se resumido na batalha entre Red Bull e Mercedes, todo mundo tinha suas próprias brigas internas. Ninguém estava ali para deixar o Hamilton passar. Na curva 1, talvez uma previsão do que aconteceria em 2024. Largada espetacular do Supermax. No fim da reta oposta, em uma tentativa desesperada de defender sua posição, Bottas freia muito tarde e espalha na descida do lago. Pérez faz a ultrapassagem, primeira e segunda posição da Red Bull. Tudo que a Red Bull queria aconteceu. O Bottas jogando de novo no time da Red Bull. Hamilton passa Gasly por fora no laranjinha e já estava na 7ª colocação. A ação continua. Na junção, o inglês sai colado no alemão, pega vácuo na reta principal e ataca na primeira perna do S do Senna. Implacável. Vem pra fazer a manobra. O patrão na entrada do S do Senna já toma a 5ª posição. So invert the cars in turn 1. So we'll invert into turn 1, invert into turn 1. O Hamilton passou um 14.254, faz a volta mais rápida, mas o Bottas ele não ajuda absolutamente nada. Agora uma pausa. Tsunoda e Stroll se tocaram violentamente e deixaram muita sujeira na curva 1. Quem aproveitou muito isso tudo foi o inglês, que já estava em 3º lugar, atrás somente das duas Red Bulls. Vem caçando o vácuo ali o Hamilton. Ele vem tentar por fora. Hamilton por fora, sensacional por fora, Lewis Hamilton. Agora o Pérez está de asa nova aberta. Vai tentar o troco na descida do lago. Pérez, sensacional. Pérez espetacular. E vai de novo, vai o Hamilton. Vamos ver se o Pérez vai ter a mesma atitude. Agora ele consegue abrir um pouco mais. Pérez faz o trabalho que Bottas devia ter feito. Com os pneus já desgastados, o inglês para e põe pneus duros para ir até o fim da corrida. Verstappen também para. Na volta 32, já era possível enxergar a Red Bull do líder. Mas eles se encontrarão de fato na volta 48. O 44 faz uma linha que força o 33 se defender. Vai tentar agora, vamos ver se o patrão consegue. Na reta oposta, Lewis Hamilton, lado a lado com o Verstappen. Hamilton lado a lado com o Verstappen, os dois saíram da pista. Os dois saíram da pista, que momento aqui. Sensacional. Então agora a vantagem voltou a ser de 1.1. Verstappen e Hamilton separados por menos de 1 segundo. Hamilton coloca de lado, na descida do lago. Ainda não conseguiu. De novo de asa móvel aberta. Agora ele vai tentar o bote. O patrão vai tentar o bote. Faz a ultrapassagem, faz a defesa. Hamilton sensacional. Hamilton espetacular, assume a ponta. A torcida vai à loucura aqui em Interlagos. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. O patrão vem no capricho. Vem pra vencer o GP de São Paulo. Lewis Hamilton sensacional. Vitória espetacular de Lewis Hamilton. Ele vibra muito e levanta o povo na arquibancada. Tá pedindo a bandeira brasileira. Repetindo o gesto de Ayrton Senna. Lewis Hamilton repete o gesto de Ayrton Senna. Carrega a bandeira brasileira. Emoção total aqui em Interlagos. Esse gênio da Fórmula 1 copia Ayrton Senna. I tried everything I could, but we were just not quick enough. Uau, que corrida! Esse espetáculo fechou com chave de ouro a etapa americana. Tá notado, Hamilton. Aqui é tua casa também, Lewis Hamilton. Você tá em casa, meu amigo. Daqui, seguimos para os últimos 3 eventos dessa temporada. Circuito que pela primeira vez iria sediar uma corrida de Fórmula 1. Sem muitos problemas, o vencedor foi Lewis Hamilton, Max em segundo e a surpresa foi Fernando Alonso, em seu primeiro pódio após o seu retorno à categoria.
O polêmico circuito da Arábia Saudita. A pista por si só já gera discussões, por ter sido projetada e construída do zero para ser um circuito de rua. Altíssima velocidade e muros muito próximos. O traçado obrigou o piloto a extrair o máximo do carro, levando ao limite da aderência. Embora a segurança deixe a desejar, onde cada mínimo erro pode ter consequências sérias. A qualificação prometia ser um grande evento. Hamilton cruza a linha de chegada para marcar a pole provisória. Hamilton passa e assume a ponta 1:27.511. Mas logo atrás dele estava vindo Max Verstappen, faminto, querendo largar na frente. Oh, did he touch the wall? Leaving no margin out there at all, up against the world. Verstappen knows this is the lap of the weekend. Verstappen absolutely flying. Se nada der errado, o Verstappen vai ser o pole. Agora só resta torcer, o Hamilton torcer contra o Verstappen. Bateu Max Verstappen na pole de Lewis Hamilton. A volta perfeita jamais completa. Uma volta incompleta entrou para a história. Algo que os próprios engenheiros da Red Bull não estavam acreditando, porque o carro, tecnicamente, não poderia entregar aquele desempenho. Então todo o mérito era do Verstappen. Mesmo que Verstappen fosse largar somente de terceiro, o recado estava dado. As Red Bulls iam chegar fortes para a corrida. Na prova de fato, tudo ocorria bem. Até que na volta 10, Mick Schumacher perde o controle do carro. Foi um tiro de sorte da Red Bull não ter trocado os pneus durante o safety car, porque logo em seguida veio a bandeira vermelha. E agora ele teria uma troca gratuita por ter ficado na pista. Bom, sendo justo ou não, essa é a regra. Ao reinício, Hamilton disparou na liderança. Só que foi surpreendido. Ocon ultrapassa Hamilton. Segunda bandeira vermelha. Verstappen estava na liderança, na frente de Ocon e Lewis Hamilton, mas foi colocado na terceira colocação na largada por ter cortado a segunda curva. E vamos para o terceiro reinício de prova. Quando Hamilton ultrapassa o Ocon pela segunda posição, começa a caçada. Mais uma vez, o Max corta a curva 2. Dessa vez, ele teria que devolver a posição na pista. So let's give the position back to Hamilton. Obviously, do that strategically. Give the position back. Ao fim da mesma volta 37, uma situação muito polêmica. E quebrou o bico do Hamilton quebrado. Exatamente, lado direito ali tá quebrado. A direção de prova alertou a Red Bull que Max devia deixar o Hamilton passar, mas esqueceram de alertar a Mercedes. Assim, Hamilton foi chegando, e houve o toque quando o carro do Max desacelerou de forma brusca. E o que seria esse devolver a posição de forma estratégica? Deixar o inglês passar antes da zona de detecção do DRS, para assim Verstappen poder abrir a asa na reta principal. No mesmo trecho, isso aconteceu. E o Verstappen tenta dar o troco agora! Mas que corrida é essa, senhores? E ele vem de novo! Vem de novo o Lewis Hamilton! E vai se aproximando. Chegou muito agora, hein? Chegou demais o Hamilton! E na volta 43, enfim, Hamilton ultrapassa e vence a corrida. A decisão vai exatamente para Abu Dhabi. Os dois empatados em 369 pontos. Lewis Hamilton no capricho para vencer na Arábia Saudita.
Foram 21 corridas até aqui. Campeonato empatado. Nós percorremos um longo caminho. Passamos por diversas batidas, polêmicas, brigas dentro e fora das pistas e tudo seria decidido em Abu Dhabi. O primeiro que cruzar a linha de chegada, vence. Será que eles estão tramando algum vácuo, alguma coisa aí? A resposta é sim. Na segunda reta de Yas Marina, Sérgio Pérez dá vácuo para o Max Verstappen, ajudando o holandês a conquistar a pole mais importante de toda a temporada. Max Verstappen, 21ª pole! A corrida mais aguardada do ano rompeu a bolha do automobilismo. No domingo, várias pessoas, fãs e até curiosos abriram live para assistir o grande duelo. I'm going to be reacting to the 2021 World Championship in Abu Dhabi. O grid formado por 20 pilotos se reduziu a apenas 2. Essa é a decisão que você vai lembrar pro resto da sua vida. Lewis Hamilton e Max Verstappen. Lewis, if you win on Sunday, it will be your record-breaking 8th title. E o holandês querendo seu primeiro, a fim de derrubar um reinado e escrever a sua própria lenda. Max, if you win, it will be your first. Aonde você estava, com quem você falou, como é que você assistiu. A grande final de 2021. Largou bem Hamilton, ele larga bem, toma a ponta Lewis Hamilton, uma largada espetacular de Lewis Hamilton. Max deixa o campeonato escapar na largada, mas ele sabe que não se vence uma corrida na primeira volta. Verstappen faz um dive bomb pra cima do inglês. Verstappen mergulha, ele mergulha. Que é obrigado a ir pra fora da pista pra evitar o toque. Yes, he gave that back. Já tem a primeira treta, uma largada sensacional de Lewis Hamilton e um mergulho do Max Verstappen. Na segunda volta, a diferença já era de 1,3 segundos e subindo. Não vai haver investigação, não tem investigação, ou seja, não se mete, né? Não vamos ter essa história. That is incredible. What are they doing here? Hamilton lidera com Verstappen no ponto 7 atrás. O Hamilton tá abrindo vantagem. Hamilton faz a volta mais rápida de novo. 1,28,550 aumenta para 2,2 a vantagem que ele tem sobre o Verstappen. Max começa a ter desgaste no pneu e opta pelo pit stop na volta 14. Ao voltar para a pista, desconcentra Leclerc e passa reto. Okay, Lewis, so box. Volta 15 e a vez do inglês ir para os boxes. Sérgio Pérez permaneceu e tinha a dura missão de atrasar o ritmo do inglês. Asa móvel aberta. Vem o Hamilton caçando o vácuo. Mas o mexicano não vai vender barato essa posição. Pérez dá um troco bonito, linda manobra do Sérgio Pérez. Hamilton, sensacional a manobra de Lewis Hamilton. Na segunda reta é a vez do Pérez abrir asa e repassa o rival. Pérez tenta, usa o lado de fora, freia lá dentro. Pérez está ajudando demais ao Max Verstappen. Manobra linda do Sérgio Pérez. Qualquer mínima janela está sendo fechada instantaneamente. Uma disputa franca. Mais uma tentativa na reta dos boxes. Com isso, Verstappen está se aproximando. Tudo o que queria a Red Bull, Pérez está fazendo. Já é possível ver as duas Red Bulls contra uma Mercedes. Hamilton consegue a ultrapassagem de novo. Que manobra espetacular de defesa que o Pérez fez. O inglês pega a liderança, mas o tcheco ainda consegue abrir a janela de DRS para o Max. Oh, Checo is a legend. Absolute animal. Muitos dizem que essa disputa foi inútil, porque voltas depois o Lewis abriu uma vantagem com mais de 10 segundos para o Max. Mas eu venho apresentar uma outra interpretação. Checo fez o 44 gastar muito seus pneus, além de abrir o caminho para o Max. Essa imagem deixa claro que o ano inteiro foi uma disputa de 2 contra 1. Até esse ponto da corrida estava tudo encaminhado para o octacampeonato. Nesse exato momento, com 5 voltas para o fim, Max Verstappen era vice-campeão. 12 de dezembro de 2021, às 11h25 da tarde. Bandeira amarela bateu Nicolas Latifi. Bateu Latifi! Isso é safety car, hein? É safety car daqui a pouquinho. Bateu Latifi, faltando 6 voltas pro fim. Toda a vantagem que o Hamilton tinha
acabou. Impressionante cena. Quando a gente acha que vai respirar... Essa é a Fórmula 1 2021. Não tem nada resolvido. Nada resolvido. Será que o Campeonato Mundial acaba com o safety car? A Red Bull reage rapidamente, chamando Verstappen para trocar os pneus. Verstappen foi pro box. Ele volta com compostos macios novos, enquanto Hamilton mantém pneus duros desgastados. So, the situation is Verstappen has pitted. He had a free pit stop. Is he right behind me? He will be. With new tyres? Copy Lewis. We would have lost track position if we had pitted. Hamilton e Verstappen, os dois grandes protagonistas. E o Latifi foi se meter nessa história. O Latifi foi se meter nessa história. Segundo o regulamento, nós temos duas alternativas: paralisar a prova para reparos e depois reiniciar a disputa das últimas 5 voltas, ou 2, finalizar a prova sob o safety car, o que claramente daria o título ao Hamilton. A direção opta por uma decisão no mínimo incomum. Cancel that. Lap cars will not be allowed to overtake. Yeah, of course. Typical decision. It's classic. Oh, that's surprise. Permite apenas que os carros entre Lewis e Max ultrapassem para retirar suas voltas. O momento Lucky Dog, hein? Liberaram. Serginho, isso tá escrito no regulamento, ou é uma coisa ou é outra. Não dá, isso que eu não tava entendendo. Uma decisão completamente anormal e fora do livro de regras. Tudo seria decidido em uma única volta. Tudo ou nada. Olha o que o Verstappen faz ali. Fica lado a lado com o Hamilton. Hamilton começa a dar o pé. O Verstappen tenta acompanhar. Hamilton e Verstappen. Era isso que a gente queria. Vamos para a última volta. Aonde que o Verstappen vai atacar? Que ponto que ele vai atacar? Porque ele vai atacar. Olha a aproximação do Verstappen. É a volta final. Ultrapassa Verstappen. Olha só. Que coisa incrível, senhoras e senhores. Uma última volta impressionante, incrível em Abu Dhabi. Oh my God! Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! I love you so much. You have driven. A promessa destrona o rei, e a partir desse momento começa a escrever a sua própria lenda. O jovem Max Verstappen conquista o primeiro título da Holanda na Fórmula 1, primeiro título da Red Bull desde Sebastian Vettel em 2013, e também o primeiro título do motor Honda desde 1991 com o Ayrton Senna. A temporada 2021 é discutida até os dias de hoje. Essa é uma temporada que será lembrada para sempre. Esse foi o ano em que o reinado desmoronou. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse documentário. Deu um trabalho gigantesco para ser feito e agora eu posso finalmente dormir. Eu gostaria de pedir a sua inscrição caso esse documentário tenha lhe entretido. E se você tiver um amigo ou uma amiga que está tentando puxar para esse mundo da Fórmula 1, indique esse vídeo. A minha meta para o final do ano de 2025 é terminar com pelo menos 50 mil inscritos. E se você tiver interesse, eu também posto conteúdo exclusivo lá pro Instagram. Enfim, muito obrigado pela sua atenção de sempre e a gente se vê no próximo mês.